Na semana passada, a gente, até por sugestão de vocês mesmo, né? A gente combinou de trazer um assunto que, assim, é do cotidiano de vocês desde, pelo menos, diria eu que a oitava série. Aliás, não é mais a oitava série, né? Nono ano. Tô certo? Ou desde essa época que vocês já ouvem falar da famigerada fórmula de Bhaskara? É isso mesmo? Nono ano, né? Bom, imagino que assim, não faz tanto tempo assim, né? Para vocês, né? No meu caso, já faz um tantinho bom de tempo que eu passei na minha época era oitava série ainda, né? Já faz, aliás, na minha época era primeiro grau, não era nem ensino fundamental ainda, chamava-se primeiro grau, né? A escola que eu estudava era Escola Estadual do Primeiro Grau, né? E vocês se lembram como que foi? Como que foi o primeiro contato de vocês com... Sim, não, total, old school total, né? Meu, meu ensino fundamental e médio foi todinho ali nos anos 90, todinho. Vocês se lembram como que foi para vocês? Esse primeiro impacto, assim, aquele dia em que o seu professor ou sua professora chegou para vocês e, né, turma, hoje, nessa linda manhã, nós vamos aprender na internet, né? Eu fui conhecer a internet, eu já estava quase para me formar na faculdade. Internet, eu ouvia falar, é que nem caviar, né? Nunca vi nem comi, eu ouço falar só. No dia foi mágico, e depois ladeira abaixo. Muito bom, muito bom. Ô, louco, a professora do Vitor já mandou a demonstração, já, Vitor? Que beleza, e como que você reagiu a isso? Bom, você está aqui, né, fazendo, não sei se já terminou o doutorado, está fazendo doutorado, acho que o resultado... Terminei não. mas, mas, pô, nossa, muito bom. No seu caso, parece que funcionou, não sei dos seus colegas, né? Foi interessante, foi interessante. Eu já tinha um viés que eu fazia o pique da UBMF, né? Então foi legal. Não, para você foi legal, né? Agora imagino que os seus colegas, assim, tiveram pesadelos, né, por um mês, né? Sensacional. O Vitor está dizendo aqui, eu lembro inclusive que rondava um boato na sala que um aluno do ano anterior tinha zerado a prova de matemática porque não sabia identificar os elementos A, B e C. Mas esse negócio é uma encrenca isso aí, né? No dia dei graças a Deus porque era mais fácil do que soma e produto. Ainda tem essa encrenca aí, né, Josias? Tem aquele negócio do soma e produto. Eu vou contar pra vocês. Eu nunca consegui lembrar, assim, se eu parar, pensar e fizer alguma continha ali, eu lembro, mas quem é a soma, quem é o produto, e tem um sinal de menos, sei lá onde, eu nunca consegui decorar aquela porcaria desse soma e produto aí, né? Mas, pois bem, né? Todos nós aqui passamos, né, por esse momento, por esse ritual de iniciação, né, a chamada equação do segundo grau e, consequentemente, a tal fórmula de Bhaskara, né? O Jonathan dizendo que é viciado em some produto. Como eu encontro gente que é viciado em some produto, viu, Jonathan? Assim, direto, assim, o pessoal vai, às vezes eu pego prova para corrigir, algum contexto aparece, alguma equação de segundo grau lá, mas direto, o pessoal na lata já manda esse some produto aí. Eu sou, né, moda antiga mesmo, é Bhaskara na veia, né? Comigo não tem esse negócio de some produto, não. Mas achar as raízes de cabeça parecia mágica, né? Pois é. Ó, a matemática do ensino fundamental foi toda decorada, hoje em dia eu tenho que estudar tudo de novo. Pois é, muito, assim. E comigo não foi diferente, Thales. Acho que toda a matemática que eu aprendi no meu ensino básico, eu tive que reaprender. Na verdade, eu não tinha aprendido, né?
Eu tinha só decorado um bando de coisa que não fazia o menor sentido. Maravilha. Bom, a gente então, né, o nosso objetivo aqui hoje é desmistificar o máximo possível dessa tal de fórmula de Bhaskara, né? Aqui, não sei se vocês conseguem ver bem, deixa eu colocar minha tela aqui para eu ter uma ideia de como que vocês estão vendo. Acho que quando eu afasto assim, talvez melhore, né? Vocês conseguem enxergar bem aqui o meu quadro? Tem um ok aí para mim, se dá para enxergar. Dá para enxergar, né? Então aqui, né, assim, levando vocês, fazendo aqui um rápido flashback, né, para aquele momento lá, né, você lá no alto da sua inocência, lá no seu 9º ano, né, alguns talvez um pouquinho antes, chegou o dia em que a professora chegou para vocês, o professor chegou para vocês e, bom, gente, hoje é o dia, vamos aprender a resolver a equação do segundo grau. Bom, na verdade é muito simples, gente. Na verdade é assim, a equação do segundo grau, ela é essa equação aqui, ó, é ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, certo? Entenderam, gente, o que é a equação do segundo grau? Não, então vou explicar de novo. A equação do segundo grau é a equação ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Então, agora vocês conseguiram entender. Bom, e como é que resolve a equação do segundo grau? Então, para resolver, você tem que achar as raízes, né? Então, como é que se acha as raízes da equação do segundo grau? Também é muito simples, né? Então, como que você faz? Você faz, primeiro passo que você tem que fazer para resolver a equação do segundo grau é encontrar o discriminante, né? O que é o discriminante? É esse delta que vocês estão vendo aqui, né? Então, de encontrar o delta, e aí aqui abrindo um parêntese, né? A gente nunca entendeu por que esse triângulo chama delta. Fala a verdade, que você sabia do que tava, por que chamava delta? Parece assim, ao invés de chamar de José, chamou de delta, né? Podia ter chamado de, sei lá, né? Paulo, né? Mas quis chamar de delta. Para aqueles que ainda não sabem, esse triângulo, na verdade, é a quarta letra do alfabeto grego maiúsculo, né? Assim como no alfabeto latino que a gente usa, as letras têm a sua versão maiúscula e a sua versão minúscula. Esse triângulo aí, na verdade, ele é a quarta letra do alfabeto grego, é o delta maiúsculo, né? Então, por isso que chamava delta, né? Bom, mas então, fecha o parênteses. Então, primeiro você calcula o delta. E como você calcula o delta? É muito simples. Você vai fazer b ao quadrado menos 4ac. Tudo bem? Então, você vai fazer b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Aí você achou o delta. Depois que você achou o delta, aí você vai achar o x, né? Então, você acha o x agora. Então, como é que você vai achar o x? Também é muito simples. Você vai fazer menos b mais ou menos raiz de delta dividido por 2a. Entenderam, turma? Então, vou repetir. Então, para você achar o x, você vai fazer x igual a menos b mais ou menos raiz de delta dividido por 2a. Agora, vamos fazer uns exercícios de fixação para vocês entenderem melhor, para vocês conseguirem compreender melhor isso aqui. E aí, passava aquela lista, né? 529 exercícios, assim. E aí você pega o primeiro exercício, estava lá, x ao quadrado menos 3x mais 2 igual a zero. E aí você fica, não sabe, não faz a menor ideia do que você tem que fazer, até que de repente dá um estalo, assim, acho que eu peguei a ideia, né? Acho que a ideia é assim, se o exercício é x ao quadrado menos 3x mais 2 igual a zero, é porque no lugar do a é 1. No lugar do B é menos 3. E no lugar do C é 2. E aí então, eu vou, para achar o tal do delta, eu vou trocar o B por menos 3, o A por 1, o C por 2. E aí, calculei o delta, venho aqui nessa outra forma, de novo, onde aparece o B, eu boto menos 3, onde aparece o A, eu ponho 1, onde aparece o delta, o valor que eu calculei. E aí você sai com o resultado, compara lá com o gabarito, acertou.
Aí você se empolga e fala, pronto, aprendi, né? Aprendi equação de segundo grau, agora eu vai, né? E aí você vai, e aí você faz, né? Faz centenas de exercícios, que no fim das contas, o que a gente aprende de verdade é trocar letra por número na fórmula e exercitar as nossas habilidades de cálculos aritméticos, né? Treinar, fazer multiplicação, subtração, divisão. Basicamente é isso que a gente faz. Assim, talvez com uma certa dose de exagero, mas foi mais ou menos assim, gente, que vocês receberam, tirando o Vitor, tá? Vitor, você, né, é uma exceção essa regra aí, no seu caso não foi assim, né? Mas foi assim, gente, mais ou menos desse jeito? Foi, né? Agora diga para mim, aprendemos equação do segundo grau depois de passar por esse processo? A gente aprendeu mesmo equação do segundo grau? Entendeu? O que vocês acham? Tipo, será que a gente aprendeu de verdade? Pois é, a Melissa está dizendo que não, e eu concordo plenamente, Melissa. A gente não aprendeu, né? Pode ser que alguns de vocês aqui tenham tido experiências posteriores que ajudaram a dar um vislumbre maior do que está acontecendo aqui, quais são os nexos por trás disso, né? Mas para a grande maioria de nós, o máximo que acontece aqui é, primeiro, a gente decora essa porcaria aqui. Isso aqui eu garanto para vocês, né? Eu já falei isso aqui até, acho que foi até aqui nas lives mesmo. Você vai esquecer muitas coisas que você decorou na vida. Na verdade, quase tudo que você decorou na sua vida, você vai esquecer. Quando você estiver lá velhinho, sabe? Já não lembra nem o próprio nome, sabe? Quando você estiver desse jeito, você não vai lembrar de mais quase nada da sua vida. Com exceção dessa fórmula aqui. Se chegarem lá, você está lá, né, 100 e poucos anos já, não lembra nada mais. Assim. Se chegar e perguntar assim, qual é a fórmula de Bhaskara? Na hora você vai falar. Menos B, mais ou menos, raiz de delta sobre 2A. É verdade ou mentira isso aqui? Ou alguém aqui consegue tirar isso da cabeça? Você nunca vai conseguir tirar essa fórmula da cabeça. Eu não sei, eu acho que tem alguma bruxaria nisso. Porque, não sei, isso gruda assim que não sai. Você fala assim, eu quero desdecorar essa fórmula, não quero mais lembrar dela. Você não consegue. É impossível, impossível. Você jamais vai se livrar disso aqui. Né? Você não sai mais da sua cabeça. Né? Mas meio que não sai muito disso, né? Não sai. Tem um ritmo, né? Talvez tenha uma melodia mesmo aí, viu? Eu acho que você tem razão, Matheus, algo assim. Enfim, mas não sai disso. A gente decora uma fórmula, a gente aprende a lógica de trocar letrinhas pelos números que as correspondem naquele exercício em particular, e depois disso fazer contas de aritmética, fazer continha de mais, de vezes, de menos, de dividir. Né? Para além disso, não, não tem mais nada a extrair disso, além de o decorar de uma fórmula, entender a lógica de substituir a letra pelo número correspondente e fazer conta, né? Fazer continha. Para além disso, parece que não sai mais nada daí. Acontece que aqui a gente está diante de um conceito que é riquíssimo, né? É riquíssimo. A gente, quando se depara com isso pela primeira vez, a gente sequer tem ideia do tamanho de coisas essas que estão, assim, intimamente ligadas à nossa realidade, ao nosso cotidiano, que ficam escondidas por trás dessa forma, por trás desse arcabouço algébrico, dessa linguagem totalmente simbólica, sem vida, artificial, sem aparentemente qualquer relação com a realidade. Agora, fala se não teria sido diferente se chegasse a gente lá, né, moleque, nono ano, mas eu chegasse e falasse assim, ó, isso que eu vou ensinar aqui para vocês tem a ver com um fenômeno que acontece quando você está jogando bola, né? Já pensou se isso aqui fosse, aliás, se a gente
começasse a aprender equação do segundo grau, ao invés de ser na sala de aula, fosse lá na quadra da escola, com uma bola, assim. Agora a gente vai chutar essa bola e a gente vai entender que movimento essa bola está percorrendo, né? E tentar entender, assim, que, olha, depois de um certo tempo que eu chuto a bola assim para cima, ela vai percorrer um movimento e ela vai bater no chão, né? E aí chegar assim, falar, pronto, isso aqui que a gente está fazendo é um tipo de problema que tem tudo a ver com a bola que se chutou lá na quadra. Só de fazer isso, assim, falar assim, olha, isso aqui, escuta o que eu tô falando, isso aqui tem a ver com o futebol que você joga no recreio, né? Só isso já teria feito com que a gente olhasse para isso de maneira totalmente diferente. Você concorda comigo ou não? Assim, e eu tô falando de um negócio bem bobo, né? Bem bobo, assim, mas o fato é que quando as ideias matemáticas que, como eu já falei aqui algumas vezes, né, assim, as ideias matemáticas elas sempre partem daquilo que é concreto, daquilo que é próprio da nossa realidade e caminham no sentido de se abstrair em torno de formar ideias matemáticas que são, por essência, abstratas, são irreais, né? A equação do segundo grau ela é um objeto matemático abstrato. Não existe equação do segundo grau na vida real. Mas existem situações do nosso cotidiano que envolvem o processo que é descrito por uma equação do segundo grau. Faz sentido isso que eu estou falando para vocês? Vocês conseguem enxergar a relação entre essas duas coisas? Né? Assim, quanto mais a gente consegue trazer de volta, porque se o movimento do desenvolvimento das ideias matemáticas é sempre nesse sentido, daquilo que é intuitivo, daquilo que é parte da minha realidade, e vai fazendo esse caminho de se abstrair, né, gradativamente, se a gente quiser passar por um processo de aprendizado efetivo, a gente tem que percorrer esse mesmo caminho, não dá para fugir dele. Não adianta a gente chegar e jogar só o final da história, só o negócio lá pronto, acabado, formal, rigoroso e abstrato, e achar que o menino que está recebendo isso pela primeira vez vai olhar para isso e vai aprender aquilo. Não vai, não vai. Vai talvez decorar a fórmula, vai talvez conseguir substituir letras por números e vai talvez conseguir fazer a conta direito. Mas mais do que isso não vai sair, né? Então, eu quero aqui aproveitar já e compartilhar aqui minha tela com vocês. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Ok. Maravilha. Me deem um ok se vocês estão conseguindo visualizar essa página do GeoGebra. Estão visualizando? Bom, a gente, na semana passada, tratou bastante, né, sobre o movimento que dá origem, né, que o movimento que é descrito em termos de representação algébrica de função, pelo que a gente chama de função quadrática, né, que é a expressão que aparece no lado esquerdo daquela equação, né, ax ao quadrado mais bx mais c é a lei algébrica, é a expressão algébrica da função que descreve um tipo bem particular e bem importante de movimento que a gente encontra na vida, que é o movimento do tipo uniformemente variado, aquele movimento que acontece com aceleração constante, né? Nós vimos isso. E nós, né, enquanto tratávamos disso, né, passeamos um pouco pela história, e eu cheguei a mencionar que Galileu foi assim um dos personagens mais importantes no desenvolvimento dessa teoria. Ele se preocupou muito com o estudo de movimentos que são desse tipo, né, uniformemente variados, e, em particular, ele se debruçou muito sobre o movimento de lançamento de projétil, né? Inclusive, aquela que era a preocupação primária de Galileu, enquanto ele estudava esse problema do lançamento de projétil, era o problema de, eu tenho um canhão, né? Um canhão, tem ali a bala de canhão, que eu conheço a massa, né? Eu sei o quanto pesa, e eu
vou lançar esse canhão. Então, é um contexto de guerra, né? Um contexto de guerra. E então eu tenho meu canhão e eu sei onde eu quero atingir. Eu quero atingir lá a base inimiga, né? Mas aí, bom, eu preciso entender a lógica desse movimento para poder saber que posição eu coloco o meu canhão, qual é o ângulo que eu dou aqui para ele, e entender isso de modo que a hora que eu acender o pavio ali do meu canhão e que ele ocasionar aquela explosão que vai dar aquela força, né, que vai lançar aquele projétil, aquela bala de canhão, que essa bala de canhão, impulsionada por essa força, atinge exatamente o ponto que eu gostaria que ela atingisse, lá a base inimiga, né? Então, esse era meio que o contexto ali, né? O contexto social da época era mais ou menos esse, né? Então, quando Galileu estudava esse tipo de problema, ele tinha essa situação da vida real em mente, né? O problema de lançamento de projétil através de canhões, né? Agora aqui, olhando para esse desenho aqui, né, no GeoGebra, eu cheguei a mencionar, né, que Galileu, ele descobriu, né, que esse lançamento de projétil, quando a gente lança um projeto, a trajetória percorrida pelo projétil é uma trajetória parabólica, ou seja, o projétil percorre, a trajetória que ele percorre é, na verdade, o desenho de uma parábola, né? Ele percebeu isso, e esse fato, ele vai casar depois com o fato de que esse tipo de movimento uniformemente variado, ele é descrito pelas funções quadráticas, cujo gráfico são parábolas, né? Então, a gente costurou tudo isso na aula passada para ver que tudo estava tratando de uma mesma coisa, de um mesmo tipo de movimento, de uma mesma ideia, né? Agora aqui, vamos imaginar, né, que nesse ponto P, que a gente está vendo aqui nesse plano aqui do GeoGebra, nesse ponto P está posicionado o canhão, e nesse ponto A, que está aqui, né, que a gente está vendo aqui, está lá a base inimiga onde eu quero atingir, né? E aí, ok, eu tô com o canhão aqui, né? Do jeito que está posicionado aqui, né, o meu canhão, da forma como está ajustado tudo aqui, força e tudo mais, se eu lançar, né, se eu lançar a bala de canhão aqui, a gente vai ver que ó, ela vai percorrer um caminho aqui, ó, vai percorrer um caminho, ela vai atingir o chão aqui, e obviamente que muito longe do ponto A, onde estão lá as bases inimigas. Bom, então o que fazer? Olha, vamos mexer então nos parâmetros envolvidos nesse movimento, né, de modo a ver se a gente consegue fazer com que esse projétil atinja o alvo, né? Nesse caso aqui, eu vou mexer no parâmetro A. Vocês se lembram, né, que na semana passada a gente viu que dos três parâmetros A, B e C da parábola, o único que mexe na geometria, na curvatura da parábola, é o A, né? Nem o B e nem o C são capazes de mexer nessa geometria. Só vai ser capaz de fazer esse movimento de abrir esse arco, porque a gente precisa abrir o arco aqui, né? Porque o projétil está caindo muito antes do alvo. Então, para ele cair e acertar exatamente o alvo, eu tenho que abrir. E o parâmetro que dá conta de fazer essa abertura é o A, né? Não sei se vocês estão lembrados disso daí que a gente tratou na semana passada, né? Então, então eu vou mexer aqui no parâmetro A. Então, perceba, a hora que eu começo a mexer aqui, então eu vou mexer no sentido de caminhar para a direita, né, com o parâmetro A, percebam que, ó, vai aumentando, né? A curvatura vai aumentando, ó, né? A abertura vai aumentando até o ponto em que, opa, agora sim, a trajetória, se eu soltar o ponto P aqui agora, ó, atirei lá a bala de canhão e ela vai agora atingir em cheio o ponto A que a gente, que era o alvo, né? Então, ajustei ali o A, ajustei, né, o parâmetro
da minha função e atingiu. Ok. Agora, se aquela função, né, aquela curva em verde, é descrita por essa lei algébrica, ax ao quadrado mais bx mais c, né, o que vai descrever aquele ponto que corresponde ao alvo, né? O que descreverá esse alvo? Né? Assim, em relação a essa função, aquele alvo significa o quê? Ora, aquele alvo que a gente está buscando é precisamente a solução dessa equação. Né? O que é uma equação? Né? O que é uma equação? A gente tem uma função que descreve um certo movimento. Né? A gente tem uma função que descreve um certo movimento. No caso aqui, um lançamento de projétil. Certo? E quando eu quero descobrir algo, né, alguma coisa, nesse caso aqui, o ponto em que esse projétil vai atingir o solo. Né? Aquele ponto A é o ponto em que o projétil está atingindo o solo. Então, eu quero descobrir qual vai ser o instante de tempo em que, ou posso ter um instante de tempo, ou né, distância, né? Qual vai ser, né, o ponto preciso onde esse projétil vai atingir o solo. Então percebam como agora o que a gente tinha simplesmente uma lei algébrica na qual x era uma variável, x variava livremente, né, para que a gente percorra todos esses valores, agora eu não estou mais olhando para x como variável. Agora eu estou querendo procurar um valor particular de x que resolve uma determinada equação. Né? Atingir o solo, nesse caso, significa chegar no nível zero. Se eu olho penso nesse eixo vertical como sendo a altura, então quer dizer que a bala de canhão vai atingir o solo quando a sua altura atingir o nível zero. Ou seja, eu quero saber exatamente quando essa expressão, essa lei algébrica, vai me retornar o valor zero. É por isso que eu estou preocupado com equações desse tipo. Né? Eu quero que ax quadrado mais bx mais c, que descreve para cada x a posição desse projétil, eu quero saber quando que essa posição será exatamente zero. Porque a posição zero nesse contexto significa que o projétil atingiu o solo. Me digam aí, está fazendo sentido isso que eu estou falando para vocês? Vocês conseguem olhar para esse movimento que vocês estão vendo aí, dessa bala de canhão atingindo o ponto A, e conseguem enxergar uma equação do segundo grau ali? Tá claro isso para vocês? Beleza, muito bom. Né? Porque é exatamente essa a preocupação. Quer dizer, por que resolver equações de segundo grau é importante? Olha, por exemplo, por isso. Né? Por exemplo, nesse contexto, as soluções da equação do segundo grau, elas, que a gente percebe que são duas, né? Uma delas, na verdade, é conhecida. Né? No caso do nosso plano aí, uma delas está exatamente na origem, é a posição onde está o canhão. Né? Porque nesse momento, antes da bala fazer o seu percurso, ela está na posição zero, ela está no solo. Né? Então, essa é a primeira raiz. Mas é no momento em que eu lanço a segunda raiz, o segundo zero, né, o segundo valor onde ela vai dar zero, ela vai estar lá naquele ponto onde ela vai atingir o solo. Tá? Legal. Consegui, assim, colocar a equação do segundo grau num contexto menos frio do que simplesmente olhar para uma expressão puramente simbólica, como é o que a gente vê normalmente. Fez sentido a relação entre essas coisas? Assim, vocês conseguem sentir a diferença de abordagem, olha, aqui a gente está falando de coisas que são parte da nossa realidade, né? E aí, né, nesse contexto aqui, eu poderia, né, lá pro menino lá do 9º ano, não vou usar o exemplo do canhão, né, mas, sei lá, levo lá para a quadra e, olha, vamos chutar a bola, né? Esse movimento que o P está fazendo aí é o movimento que a bola fez, né? A raiz dessa equação vai dar exatamente
aquele momento, aquele ponto onde a bola vai atingir o solo, né? Vocês conseguem perceber que, olha, pô, muda, né? A própria visão acerca do que é matemática e da relação que matemática tem comigo, com a minha realidade, que matemática é algo que é próprio do ser humano, né? É algo que é meu, é algo que eu tenho o direito de me apropriar e que são coisas que têm a ver com a minha vida. Quer dizer, é completamente diferente, né? Então, isso aqui foi só para dar uma... Deixa eu parar isso daqui. Isso foi só para dar um contexto, assim, um pouco menos frio do que simplesmente olhar para essas expressões algébricas e para a gente ter isso em mente. Vou parar de compartilhar aqui e, na verdade, já vou migrar para outra janela aqui que eu quero compartilhar com vocês, porque agora eu quero falar um pouquinho sobre esse personagem, né? Que essa fórmula, né, essa expressão que fornece, dado uma equação do segundo grau, aquela expressão que fornece as soluções dessa equação, né, aqueles números que vão tornar essa igualdade verdadeira, né, essa fórmula a gente deu o nome de fórmula de Bhaskara, né? A gente deu o nome de fórmula de Bhaskara. Agora, a pergunta é, quem foi Bhaskara, né? Quem é esse personagem? Então, vamos falar um pouquinho, né? Vamos falar um pouquinho sobre quem foi Bhaskara, o que ele fez, né? Pois é, Jonathan, vamos chegar nisso daí, né? Será que a fórmula de Bhaskara é chamada fórmula de Bhaskara no mundo inteiro, né? Aliás, né, em tempos de Covid-19, se alguém chega para a gente agora e fala use Bhaskara, você não sabe se a pessoa está querendo que você resolva uma equação de segundo grau ou se ela está gripada e pedindo para você usar máscara, né? Quer dizer, agora seja mais específico, né? Porque tá um pouco ambíguo, né? Mas ok, quem foi Bhaskara, né? Quem foi Bhaskara? Bhaskara, ou Bhaskara Acharya, né? Foi um matemático, mas não só matemático, ele foi um astrólogo. Na verdade, Bhaskara, ele vem de uma família de... Murilo, piadinha ruim, né? É a minha especialidade, meu caro, assim, você tem que ver, assim, em aulas, assim, como, assim, eu sou prolífero na arte de piada ruim, né? A piada ruim, ela tem papel didático, assim, entendeu? Ela é proposital, assim, ela é calculada, e ela é tão ruim que ela tira o foco dela mesma e leva para aquilo que eu quero ensinar, entendeu? Ela tem um papel didático, assim, é a metodologia das piadas ruins na aula de matemática, entendeu? Né? Vou escrever um artigo sobre isso qualquer dia. Mas, bom, Bhaskara, como eu dizendo, né? Ele era de uma família de astrólogos, né? E astrólogo mesmo, da astrologia, desse povo que, né, a partir de posições de astros e tal, né, tiram conclusões, ou tentam tirar conclusões e tal. Ele era astrólogo, mas ele tinha uma pegada mais científica do que essa pegada mais mística, né, da astrologia. Então, na verdade, ele rumou rapidamente para, assim, estudos mais ligados, voltados à astronomia, então ele também era astrônomo e matemática. Então, Bhaskara era tudo isso. Como eu falei, ele era um matemático indiano, viveu no século XII, né, cerca aí de 1114 até 1185. E, bom, o que Bhaskara fez de importante na vida, né? Na verdade, Bhaskara é considerado, na história, o Vitor dizendo que, assim, que houve muito quadratic fórmula, né? Exatamente, nunca Bhaskara. Então, Bhaskara, ele é considerado na história como o matemático mais importante do século XII. Então, o matemático mais proeminente do século XII é considerado como sendo Bhaskara. Então, ele, de fato, foi um matemático muito importante. O mais importante da sua época, do seu tempo. Né? O que Bhaskara fez? Né? Assim,
Os dois textos, os dois livros de matemática mais importantes de Bhaskara são esses, o Lilavati e o Bijaganita, né? Lilavati é um livro sobre aritmética, é um livro básico, mas muito bonito, assim, a ideia dele é muito bonita. Inclusive, Lilavati é um nome de mulher, era um nome bastante comum para mulheres da nobreza da Índia, e para ele, assim, aquelas ideias da aritmética eram tão belas que ele resolveu chamar o seu livro do nome que para ele representava essa beleza. Esse nome Lilavati, ele tem algo como bela, graciosa, né? Era assim que ele via a aritmética. E Bijaganita é o termo hindu para a palavra que a gente chama de álgebra. Então, Bijaganita era um livro de álgebra e inclusive, a palavra Bijaganita, na verdade, ela significa, ela é a junção de duas palavras, Bija, que é outra, e Ganita, que é matemática. Então, para eles, havia aquela matemática dos números, da aritmética, da geometria, e havia uma outra matemática, que era a matemática que hoje a gente chama de álgebra, né? Aquela que pensa um número destituído do seu numeral, né? Então, para eles, essa era a outra matemática, ou a Bijaganita, né? E ele escreveu um livro sobre isso. Bom, mas e a fórmula de Bhaskara? Né? Foi realmente Bhaskara quem pela primeira vez deduziu essa fórmula. Né? Foi Bhaskara quem pela primeira vez forneceu ou abriu os olhos do mundo para, olha, existe uma fórmula que resolve as equações do segundo grau. Né? E aqui, né, prosseguindo naquela série, destruindo os nossos lindos sonhos infantis, né, eu digo para vocês que absolutamente não foi Bhaskara quem descobriu essa fórmula. Ele conhecia a fórmula? Certamente. Ele utilizou muito a fórmula. Né? No Bijaganita, ele utiliza a fórmula, né? A fórmula de Bhaskara. Mas a fórmula de Bhaskara não é de Bhaskara. Né? Então, né, já assim, já desconstruí com vocês, né, a ideia de que cai uma maçã na cabeça do Newton. Agora, né, a fórmula de Bhaskara não é de Bhaskara, né? Aliás, o ensino médio foi uma mentira, né? Poxa vida. Assim, assim, temos provas de que não foi Bhaskara quem deduziu essa fórmula, né? Por exemplo, tem um outro matemático também indiano, chamado Sridhara, viveu mais de 100 anos antes de Bhaskara, e ele escreveu livros nos quais ele utiliza essa fórmula. Então, ela era, sim, conhecida muito tempo antes de Bhaskara. Agora, vocês estão se perguntando, tá, mas, né, além de, né, pô, minha vida, meu ensino médio foi uma mentira, vocês devem estar se perguntando, por que então a gente chama de fórmula de Bhaskara? Olha, não se sabe ao certo. Fato é que, como dos gregos, assim, equações do segundo grau, elas já são resolvidas na história desde os babilônios, que vieram antes, inclusive, dos gregos, cerca de 2000 anos antes de Cristo. Já existiam indícios de resoluções de equações do segundo grau. Então, isso certamente passou pelos gregos também. Só que, nesse ponto aí da história, não se resolvia, porque aqui percebam que é uma solução geral. É qualquer equação do segundo grau, e para qualquer uma, a solução é essa. O que eles faziam na antiguidade era resolver equações do segundo grau particulares. E lembrem-se, a notação não era essa, né? As notações eram, na verdade, assim, não existia notação. Os gregos ainda usavam objetos geométricos para representar essas coisas, mas não havia uma notação, era na palavra mesmo, era escrevendo, eram regras que viravam essa fórmula aqui, por exemplo, viraria um tratado só para escrever essa fórmula, né? Então, mas assim, isso já tinha, né, assim, já se preocupava com resolver equações de segundo grau muito tempo mesmo antes de Bhaskara, antes até mesmo dos gregos.
Ok. Bom, né, a questão é, e por que que a gente chama de fórmula de Bhaskara? Realmente, né, como alguns de vocês falaram aí, essa é uma expressão que é usada apenas no Brasil. É só no Brasil que a gente usa esse termo. E ele começou a ser usado ali pela década de 60. O que eu imagino que tenha acontecido? Algum escritor de livro didático, equivocadamente achando que essa fórmula tinha sido deduzida por Bhaskara, pelo fato de ele ter sido um matemático realmente muito proeminente, e ele teve muitas contribuições mesmo na matemática, imagino que equivocadamente ele achou que Bhaskara tinha deduzido essa fórmula, e no seu livro ele foi lá e escreveu, é a fórmula do Bhaskara, né? E de alguma forma isso acabou pegando. E desde então, desde os anos 60, que no Brasil nós chamamos a fórmula de Bhaskara de fórmula de Bhaskara. Mas é só aqui, né? Então, o Vitor até falou aí pra gente, né, assim, que houve muito quadratic fórmula, né? O pessoal que é nativo, que fala, tem a língua inglesa, né, como língua nativa, e nunca Bhaskara, porque realmente não existe qualquer evidência que relacione Bhaskara à descoberta ou a qualquer coisa que seja, assim, direcionada especificamente para essa fórmula aqui, né? Não tem. Legal. Vocês estão falando aí sobre algum um canal, alguma coisa? Legal. Bom, mas se eles conheciam, né, e lembrem-se, né, que mesmo nessa época, século XII, ainda não, o brasileiro tem gambiarra até para nome de fórmula, né, pois é, mulher, é nós, e, assim, eles não tinham essa linguagem algébrica que a gente tem hoje, né, essa linguagem algébrica que a gente tem hoje, ela começou a ser estruturada como tal a partir do século XVI, com François Viette, depois Descartes, e aí a gente começou a se apropriar dessa simbologia, dessa forma de representar variáveis, a variável é a incógnita, é a constante dada, constante, né, conhecida, representar essas coisas por letrinhas. Antes não se representava assim, por letrinhas, né? Tá, mas se eles conheciam essa fórmula, mas essa fórmula não era assim, né? Como era então? Como era essa regra para resolver a equação do segundo grau para, para esses carinhas, né? Então, a regra deles era a seguinte, olha. Então, a regra que visava resolver equações do tipo ax quadrado mais bx igual a c, era assim que eles pensavam, né? E aqui, essa expressão é o jeito moderno, né? Eles falariam esse ax quadrado mais bx igual a c, eles falariam assim, a equação que é dada por o coeficiente do quadrado somado ao coeficiente da incógnita igual a um número dado. Então, é assim que eles se refeririam, mais ou menos assim que eles se refeririam a essa equação. Entendeu? Não, porque não tem a simbologia, não tem esse ax quadrado mais bx igual a c, não tem isso aí. Eles eram na base da retórica mesmo, né? Falando. E é assim que eles expressariam a solução. Então, ó, olha como era a regra, né? A fórmula de Bhaskara para eles é isso aqui que a gente vai ler agora, ó. Multiplique ambos os membros da equação pelo número que vale 4 vezes o coeficiente do quadrado e some a eles um número igual ao quadrado do coeficiente original da incógnita. A solução desejada é a raiz disso. E aí? Ficou claro? Assim, fez, consegue enxergar nesse texto aí essa fórmula aqui? Imagino que não, né? Opa, maravilha, nossa, sucesso então. Né? É o quê, né? Pois é, essa é a reação que eu esperava, Bruno, assim, como assim, né? Quer dizer, isso aí, então assim, para Bhaskara, o que a gente chama de fórmula de Bhaskara hoje é esse texto que a gente está vendo aí. Entendeu? Vários nadas, né? Então vamos transformar esses nadas em algo a partir de agora. Deixa eu parar de compartilhar aqui com vocês. Depois eu vou voltar nesse texto, só para a gente comparar e ver se a gente faz com que ele ganhe um pouco de sentido, tá?
mas vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo ficar num ângulo aqui que eu consiga escrever e vocês consigam enxergar. O que eu vou fazer aqui agora, rapidamente, falando grego faz todo sentido agora, né? Pois é. Eu vou fazer, num primeiro momento, eu vou fazer o seguinte. Nós conhecemos já essa fórmula, né? A questão é que, para muitos de nós, ou para a maioria de nós, isso daqui parece não ter qualquer razão com isso, né? A expressão da solução, das raízes, parece simplesmente não ter nada a ver com a expressão da equação. Não é o que acontece na prática? Parece que uma coisa é aquela equação, outra coisa é a expressão das raízes, de alguma forma isso daqui é a solução daquilo, mas a gente, assim, parece que são duas coisas, assim, de universos completamente diferentes, parece que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Aqui eu queria fazer um raciocínio com vocês, que é um raciocínio que, assim, pelo fato de estarmos situados historicamente nesse momento, no qual a gente pode olhar para essa fórmula, né? Se a gente estivesse vivendo antes de que essa fórmula fosse descoberta, a gente não poderia fazer esse movimento que a gente vai fazer aqui agora. Mas como a gente está nessa posição privilegiada, a gente está olhando para a fórmula, e eu vou fazer meio que assim, houve um caminho que foi percorrido por alguém, né? Não sabemos precisar quem, né? Isso, na verdade, é algo que vai acontecendo historicamente, várias pessoas vão contribuindo, mas houve um caminho que foi trilhado para sair disso, que tinha nessa época aí uma representação totalmente diferente, não tinha essa linguagem, mas que saiu desse objeto, que saiu desse problema e caminhou rumo a essa solução. Vocês concordam que em algum momento na história, alguém que não conhecia a solução para a equação do segundo grau, precisou pegar essa equação e trabalhar nela, pensar em alternativas para chegar numa solução. Isso aqui não nasceu do nada, isso aqui não vem simplesmente, não foram ETs que desceram num disco voador e soltaram a fórmula na nossa cabeça. Isso, de alguma forma, foi construído, foi elaborado, foi estabelecido em algum momento, né? Um gênio esquecido pela história, exatamente, né? Se foi um personagem só, ele realmente ficou esquecido, a gente não tem como dizer. A gente não consegue precisar um nome poxa, foi esse cara que descobriu essa fórmula, né? Ou será que foram os ETs, a gente não sabe, né? Aí, né, pode ser, né? Mas, enfim, vocês conseguem perceber isso, né? Houve um momento na história em que alguém, ou várias pessoas, precisaram percorrer esse caminho árduo, cheio de pedras, para sair desse problema e chegar nessa solução. O que a gente vai fazer aqui agora é percorrer o caminho inverso que esse pessoal percorreu. E por que eu posso percorrer o caminho inverso? Porque eu estou nessa posição privilegiada da história, no qual eu conheço o final da história. Então eu vou partir do final da história e vou tentar ver se eu consigo percorrer esse caminho inverso até chegar lá no problema. Se a gente conseguir fazer isso, a gente vai estar diante de uma pista muito boa de, olha, como é que faz, como é que eles fizeram para resolver isso, né? Então a gente vai percorrer o caminho deles, só que ao contrário. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Eles partiram do problema para achar a solução. Difícil fazer isso, mas conseguiram. A gente vai fazer o caminho inverso. Eu vou partir da solução e vou tentar voltar para o problema, certo? É isso que a gente vai fazer aqui agora. Então, vamos lá. Primeira coisa, nessa expressão, eu vou partir da solução, tá? Vou partir da solução. Vou pegar essa solução e vou, nessa expressão, né? De um lado eu tenho x, que é o suposto valor solução dessa equação, igual a uma coisa ali. Eu vou, então, nessa igualdade, multiplicar dos dois lados por 2a. E por que eu vou fazer isso? Porque eu elimino esse 2a aqui no denominador, tá bom? Então, se eu faço isso, eu vou encontrar o seguinte. Eu vou ter, então, 2a vezes x igual a menos b mais ou menos a raiz quadrada de delta e só. Tudo bem?
Daqui a pouco surge algo totalmente estranho nesse caminho, estou até vendo. Eu acho que não, Vitor, vamos ver. Você me fala a hora que a gente chegar no final do caminho, tá? Então, ok. Então aqui, multipliquei por dois A dos dois lados, né? É o famoso tá dividindo, passa multiplicando, né? A gente gosta de falar assim, né? Agora, esse menos B que está aqui do lado esquerdo, eu quero fazê-lo passar para o lado direito. Opa, o contrário. O que está do lado direito, eu quero fazer passar para o lado esquerdo, né? Então, eu vou somar B dos dois lados dessa igualdade, e o que a gente vai encontrar com isso vai ser, então, na hora que eu somo B, eu vou ficar com 2AX mais B igual, né, igual a o que sobrou aqui, que é mais ou menos a raiz de delta. Tá bom, não? Digam para mim se tudo bem até aqui. Então, por enquanto, só manipulação algébrica, né? Tudo ok, suave. Tudo tranquilo, maravilha. Agora, eu tenho essa igualdade aqui, né? Então, essa expressão é igual a essa, né? A expressão do lado esquerdo é igual à expressão do lado direito. Se essas duas expressões são iguais, e se eu elevar ambas ao quadrado, então eu preservo a igualdade, né? Também estou efetuando uma mesma operação dos dois lados, não vou alterar a igualdade, concorda? Então eu vou fazer isso, ó. Eu vou elevar ao quadrado desse lado, e vou elevar ao quadrado do outro lado. Elevei ao quadrado dos dois lados e não alterei a igualdade. Concordam? Continuam comigo? Tudo bem? Bom, mas agora, essa expressão aqui eu vou só manter do jeito que está. Né? 2ax mais b ao quadrado. Agora eu pergunto a vocês, o que que dá? Mais ou menos, entendo, quando a gente põe esse mais ou menos, significa que eu estou carregando dois valores distintos numa mesma expressão. É a famosa preguiça, tá? Quer dizer, essa equação, ela tem, né, claro, depende muito do valor de delta, mas ela tem duas soluções, né? Ela tem aquela solução que você obtém quando aplica o sinal de mais, e ela tem a outra solução, que é quando você aplica o sinal de menos. Então, a gente carrega esse mais ou menos para carregar os dois valores ao mesmo tempo, então tem que fazer duas contas ao invés de uma, né? Ok. Digam para mim, quanto é que dá aquele mais ou menos, ou seja, tanto o mais quanto o menos vão dar a mesma coisa, raiz quadrada de delta, tudo isso elevado ao quadrado. Diga para mim quanto é que dá. Delta. Exatamente. Perfeito. Tudo aquilo ali, no final vai sobrar só delta. Né? No final vai sobrar só delta. Né? Porque a raiz quadrada é exatamente aquele número que quando eu elevo ao quadrado, dá o cara, né? Então, a raiz quadrada de delta é o número tal que elevado ao quadrado dá delta. Né? Isso, se fosse mais, não teria nenhum problema, mas se fosse menos, seria menos a raiz de delta vezes menos a raiz de delta. Né? Esse menos com esse menos vai dar mais. É por isso que tanto mais quanto menos vai dar a mesma coisa aqui. Né? Aliás, deixa eu já usar aqui, né, a expressão que foi dada para a gente também, né, para esse delta. Esse delta aqui, na verdade, é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Tá certo? Vamos lá. Tudo bem até aqui? Estão concordando comigo? Qualquer raiz quadrada elevada a 2, você pega o módulo da expressão. Aqui não tem o módulo, porque o quadrado está fora. Quando o quadrado está dentro, você tem toda a razão, Matheus. A raiz quadrada do quadrado de um número é o módulo do número. Né? Então, você tem toda a razão na sua observação. Ok.
Tudo bem, então? Até aqui? Algum problema? Todo mundo está concordando que essa igualdade é equivalente a essa? Né? Dizer que x é igual a essa parafernália toda aqui é a mesma coisa que dizer que esse cara é igual a esse cara. Todo mundo comigo, né? Perfeito. Agora aqui a gente está diante de o chamado... aquela fórmula, né? Aquele trinômio quadrado perfeito que a gente chama, não é? Que é um número mais o outro ao quadrado, não é? Aí a gente tem aquela, né, uma reza, né? Assim, é o quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, não é? Então, vamos fazer isso. Então, quadrado do primeiro. O primeiro aqui, a primeira parcela da soma entre parênteses, é 2ax. Né? Digam para mim, quem é o quadrado de 2ax? Quem é o quadrado quem é o quadrado do primeiro aqui? Digam aí para eu saber que vocês estão comigo. Quem é o quadrado do primeiro? 4a ao quadrado, x ao quadrado. Perfeito. O quadrado do primeiro é isso. É tudo isso ao quadrado, né? Então, é 2 ao quadrado, 4, a ao quadrado, x ao quadrado. Mais duas vezes o primeiro vezes o segundo. Então, vai ser duas vezes 2ax, que vai dar 4ax, vezes b. Né? Então, vou colocar 4a bx, certo? Então, quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais quadrado do segundo. O segundo é b, então quadrado do segundo é b ao quadrado. Então, isso aqui corresponde ao termo do lado esquerdo da nossa igualdade, né? Vamos ver o que tem lá do lado direito. Vou só manter o que tem do lado direito. Então, é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Ok? Me deem um ok aí, se está tudo bem até aqui. Se alguém perdeu alguma passagem para sair daqui e chegarmos aqui, nessa igualdade. Todo mundo concordando que essa igualdade é equivalente, ou seja, é a mesma coisa que isso. Tudo certo? Maravilha. Agora, perceberam que do lado esquerdo tem um b ao quadrado e do lado direito também tem um b ao quadrado? Perceberam isso? Né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou exatamente subtrair esse b ao quadrado dos dois lados. Eu vou subtrair. Josias, não sei se eu entendi sua pergunta, de como o x vai virar o c, mas vamos caminhar aqui na conta, e aí, se a sua dúvida persistir, aí a gente tenta entender melhor, tá bom? Corta, corta, como o Vitor está dizendo, né? Corta. Ora, bolas. Corta, corta, né? Quer dizer, eu subtraio o b quadrado dos dois lados e vai desaparecer. Corta, né? Corta, corta e foi. Beleza, cortei, cortei. Agora, eu tenho menos 4ac do lado direito da igualdade. Eu vou jogar esse cara para o lado esquerdo. Né? Então, eu vou somar 4ac dos dois lados. Né? É o famoso tá subtraindo, passa somando, né? Então, vamos ver o que a gente vai encontrar aqui agora. Então, vai ficar 4a ao quadrado, x ao quadrado, 4a ao quadrado, x ao quadrado, mais 4abx, é isso aqui que sobrou aqui, né? Esse aqui cancelou, mais 4ac igual. Se eu somei 4ac dos dois lados, o que sobrou do lado direito agora? Zero, exatamente. Sobrou zero lá, né? Ok. Então, vou insistir uma vez mais, né? É coincidência 2ax mais b ser justamente a derivada? Não é coincidência, não. Não é coincidência, não. Mas eu não vou entrar nesse ponto, porque assim, eu estou assumindo que
a grande maioria de quem está me ouvindo aqui ainda está no processo de construir, de aprender o conceito de derivado, né? Mas não é coincidência não, Iago. Então, de novo, todo mundo concorda comigo que essa expressão x igual àquela coisa é equivalente, é a mesma coisa que essa última linha aqui, que a gente acabou de escrever? Concordam que é a mesma coisa? Dei um ok aí, ou sim. Beleza, concordo. Perfeito. É a mesma coisa. Agora, nessa expressão, não sei se vocês percebem que tem um termo comum aos três termos. Exatamente, Jonathan. Coloca o 4A em evidência, né? Percebem que o 4A aparece multiplicando todos os termos dessa expressão? Se ele multiplica todos os termos dessa expressão, eu vou colocar ele em evidência. Então, vou colocar o 4A em evidência, né? Então, apela para Chitãozinho e Chororó aqui agora, né? Falando em piada ruim, né? Posso que vocês entenderam. Então, 4A, eu coloquei em evidência, vezes. Agora, se eu coloquei 4A em evidência nessa expressão, o que sobrou? É loucura total, né, Fernando? O que sobrou aqui? Então, 4A eu coloquei em evidência. O que sobrou? Sobrou, se tinha A quadrado e eu tirei um 4A, então sobrou um A lá ainda, né? Sobrou um A aqui e o x ao quadrado, que já estava ali. Mais, tirei o 4A em evidência aqui, joguei para lá, aqui sobrou o bx. Tirei o 4A aqui, sobrou o c. Tudo isso igual a zero. Agora pergunto a vocês, se nessa igualdade eu divido dos dois lados por 4A, eu altero a igualdade? Eu altero alguma coisa? Não, né? Então eu vou dividir. Divido por 4A dos dois lados. Dividindo por 4A aqui, esse aqui vai cancelar. Então eu já vou escrever direto ax ao quadrado mais bx mais c igual, divido por 4A do lado de lá também, né? 0 dividido por 4A dá quanto? Bruxaria, né, Murilo? Eu acho que tem bruxaria aqui, por isso que a gente nunca esquece aquela forma. 0, exatamente, 0. Agora, vou perguntar de novo. Vocês concordam que essa expressão que a gente tinha lá no começo, a gente foi manipulando com operações válidas, né? Até chegar nessa, e, portanto, isso implicou nisso. Ou seja, se x tem essa cara, então é porque x resolve essa equação. Vocês concordam com isso? Concordam? Sim ou não? Maravilha. Né? Agora, é o que eu falei para vocês antes. Eu só posso fazer esse caminho inverso porque eu conheço o fim da história. Né? Como a gente conhece o fim da história, a gente pode fazer esse caminho inverso. Mas então, qual foi o caminho que eles fizeram? Ora, é exatamente esse, só que agora, como a gente está vendo esse caminho, né? A gente percorreu o caminho de costas, né? Agora a gente pode percorrer ele de frente, né? O caminho direto para chegar no Bhaskara deve ter sido bem louco. Pois é, Vitor. Esse caminho com certeza foi louco, né? Foi árduo, né? Mas olha só, suponha que agora a gente está na posição de eu quero resolver essa equação, tá bom? Não conheço, ok, não conheço a solução, faz de conta, tá? Que eu não conheço aquela solução, mas eu quero resolver essa equação aqui. Como que eu vou resolver essa equação? O Matheus está falando que era de pegar quadrados, né? Eu acho que eu consigo entender o que você está falando, e se eu estou te entendendo corretamente, é isso mesmo, tá? Então, como é que a gente resolve isso? Olha, a gente resolve isso assim, olha. Bom, se ax quadrado mais bx mais c é zero, se eu quero descobrir o valor de x que torna isso aqui igual a zero, eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar resolver
tentar resolver não, eu vou tentar manipular essa expressão de modo a deixá-la de um modo em que eu consiga resolver. E que modo é esse que a gente consegue resolver? É assim, na matemática a gente sempre parte de problemas que são mais simples de resolver, e aí quando eu quero resolver um mais complicado, eu tento reduzir o mais complicado ao caso mais simples. E qual seria o caso mais simples? O caso mais simples de equação do segundo grau que a gente consegue resolver é esse aqui, ó. Se eu tenho, por exemplo, uma coisa ao quadrado igual sei lá, C. Tá bom? Aqui eu tenho uma equação do segundo grau. Vocês concordam? É uma coisa aqui dentro dessa coisa eu posso, né, pôr aí o que eu quiser, uma coisa ao quadrado igual a essa constante C. Vocês concordam que, se a gente se depara com uma equação dessa, a gente não precisa de nada, de Bhaskara, de nada para resolver? Vocês concordam que a solução dessa equação é bastante simples e intuitiva? É o famoso quadrado do quadrado, exatamente. Eu não tinha percebido na minha redundância simbólica aqui, mas, né, é isso aí. Então, você consegue resolver essa equação? Tranquilo, né? É mais ou menos a raiz de C. Essa daí é bem intuitiva. Então, o que a gente tenta fazer? E qual foi o caminho? Qual foi a ideia? Qual foi a motivação para esse tipo de cálculo? Quando ela foi feita pela primeira vez, seja feita por quem quer que foi, né? É tentar reduzir essa daqui, que é mais complicada, a uma desse tipo. A uma que seja desse tipo aqui, né? Então, esse é o esforço, de colocar essa equação nessa forma mais simples. E aí eu consigo resolver. Bom, e qual foi a estratégia? Olha, a estratégia, depois de se debruçar muito sobre o problema, foi a seguinte, olha, tenho essa equação. Posso multiplicar dos dois lados por 4a? Posso multiplicar dos dois lados por 4a? Altero essa igualdade se eu multiplicar dos dois lados por 4a? Sim ou não? Não altera, né? Posso multiplicar. Então, eu vou multiplicar, ó. Então, isso daqui implica que 4a vezes isso é igual a 4a vezes zero, que é zero, certo? Então, multiplicando por 4a dos dois lados, eu cheguei na linha de cima, certo? Agora, agora eu vou distribuir esse 4a aqui. Então, distribuindo 4a, eu encontro a expressão que está na linha anterior. Ok? Vão ver se está conseguindo me acompanhar, tá, gente? Se der qualquer pau aí, me fala, tá? Mano, de onde os caras tiram a ideia de multiplicar por 4a, né? Pois é muita reflexão para você chegar nisso. Quer dizer, entendam como para a gente foi natural fazer esse caminho, né? Mas eles fizeram esse caminho aqui subindo sem ter ninguém dizendo para a gente, ó, para eles lá, multiplica por 4a, né? Pois é realmente, a ideia em si é genial, né? É isso que a gente percebe quando a gente percorre esse caminho aqui. Mas vamos em frente. Distribuir aqui. Agora, nessa expressão aqui, posso passar esse 4ac para o outro lado da igualdade? Né? Quer dizer, subtrair 4ac dos dois lados? E posso também somar b ao quadrado dos dois lados? Ou seja, eu vou somar b ao quadrado menos 4ac dos dois lados. É isso que eu vou fazer aqui. Né? Posso fazer isso? Né? Vou fazer. Então, somando b ao quadrado dos dois lados e somando menos 4ac dos dois lados, eu vou encontrar o que está na linha de cima. Né? Vou encontrar o que está na linha de cima. Agora, nessa expressão, bom, aí aqui a gente já tá, vamos dar um nome para esse b ao quadrado menos 4ac, só para não ficar escrevendo esse negócio muito grande. Ah, que nome a gente vai dar para ele? Ah, sei lá, podia chamar de João, né? Podia chamar de Zezinho, tá? Ah, não, vamos chamar de delta, né? Tá bom, vamos chamar de delta. E aí, chamei de delta. Então, esse b ao quadrado menos 4ac eu estou chamando de delta. E aqui, quando eu olho para 4a quadrado x quadrado mais 4abx mais b quadrado, eu percebo que eu estou diante de... Podia chamar de Cleitinho, né? Podia, né? Então, aqui eu estou diante do que a gente chama de um trinômio quadrado perfeito, né? Isso daqui é
algo do tipo quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Ou seja, eu posso reescrever isso como está escrito na linha de cima. Né? Delta porque é a quarta letra do alfabeto. Confesso que eu não sei, Bruna, qual foi a motivação para chamar de delta. Né? Mas uma vez que se percebe que isso aqui é um quadrado perfeito, e aqui, até eu vou responder aqui alguns que estão falando assim, mas como que tirou isso, né, assim, como que pensou no 4A, velho, como isso é doido, né, aí o mulher falou assim, acho que se eles jogassem na loteria, né, ganhava fácil e tal. A questão é que, assim, eles entendem essa lógica do quadrado perfeito, essa lógica se eu tenho uma soma, né, a mais b ao quadrado, isso é a mesma coisa que a quadrado mais 2ab mais b quadrado, eles entendem isso. Então, a ideia deles, o espírito, assim, o que eles estão preocupados é, eu quero transformar isso daqui num quadrado perfeito. E como que eu transformo isso num quadrado perfeito? Isso daqui é o processo que na matemática a gente costuma chamar de completamento de quadrados. Esse é o nome que a gente dá. Você tem uma expressão desse tipo, e dessa expressão eu quero fabricar um quadrado perfeito. E o que é um quadrado perfeito? É uma expressão da forma quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Tá? É nesse ponto que a gente chega quando a gente chega nessa linha aqui. Então, daqui eu só percebo que eu estou diante de um quadrado perfeito. Se eu estou diante de um quadrado perfeito, então eu posso escrever como está escrito aqui na linha de cima. Certo? Como está escrito aqui na linha de cima, olha. 2ax mais b, tudo isso entre parênteses ao quadrado, igual a delta. Agora, olhem bem para essa expressão. Então, o problema que antes era assim, agora virou assim, ó. Vocês conseguem enxergar que agora a gente reduziu o nosso problema original a um daquele tipo, né? Quadrado do quadrado igual a uma coisa? Perceberam que a gente fez isso? O pessoal está dizendo que eram Illuminatis, né? Vai saber, né? Pode ser. Não é, ó. A gente tinha uma equação assim, mais complicada, e aí, com essa visão de que eu quero transformar isso num quadrado perfeito, a gente conseguiu chegar nesse ponto. Quando eu chego nesse ponto, agora eu estou numa equação desse tipo. Uma coisa ao quadrado igual a outra coisa. Como é que eu resolvo isso? É daquele jeito. Isso aqui é mais ou menos a raiz quadrada daquela coisa. Ou seja, daqui para cá eu consigo resolver. Isso aqui, então, vai ser... Né? Isso aqui vai vir para lá, né? Isso aqui vai ser... agora aqui eu vou tirar o quadrado, né? Eu estou tirando o quadrado. Isso aqui vai ser assim. Então, se essa coisa ao quadrado é delta, né? se essa coisa ao quadrado é delta, é porque a coisa, né? É porque a coisa 2ax mais b é igual a mais ou menos raiz de delta. Né? Luiz está dizendo, ó, olhando com calma, parece que foi descoberto e não inventado, não é? Parece que, assim, é difícil imaginar que, poxa, isso foi realmente assim, só... Eu inventei um negócio aqui da minha cabeça e funciona tão bem, assim, né? Mas, ok, então, aqui foi o ponto que a gente queria chegar, né? Reduzi aquela forma mais simples. Agora eu resolvi a equação. Bom, eu estou a um passo de descobrir quem era o meu x. Né? Agora, para descobrir quem é meu x, é só resolver uma equação do primeiro grau. Equação do primeiro grau já se conhecia, mesmo para quem estava resolvendo esse problema, já se conhecia já desde de muito tempo antes. Né? Então, resolver a equação do primeiro grau, o que faz? Pega esse b, né? Subtrai b dos dois lados, né? Então b vai se tornar menos b do lado direito da equação. Então, o que era 2ax mais b igual a mais ou menos raiz de delta vai virar 2ax igual a menos b mais ou menos raiz de delta. E agora, para encontrar o x, basta dividir. Então, isso faz com que a gente percorra esse caminho. E agora, eu divido por 2a dos dois lados para obter a fórmula que nós
consagramos, né, no Brasil com o nome de fórmula de Bhaskara. O Vitor está dizendo aqui, ó, eu acho que até consigo imaginar como se deu esse processo. Deve ter levado muitos anos, muitos erros, até chegar numa forma que fosse prática para usar. Exatamente, Vitor, você foi certeiro na sua descrição. Processo longo, né, demorado, e com erros. Certamente, esse é o caminho. Esse é o caminho. O caminho do desenvolvimento das ideias matemáticas é sempre esse. Parte daquilo que é mais intuitivo, olha, daquilo que eu sei fazer, agora eu vou me aventurar para algo que eu ainda não sei, mas eu vou tentar talvez reduzir para algo que eu saiba. E para isso tem que ter muita reflexão. Vão ter tentativas que não vão dar certo. E assim a gente vai até que a gente encontra o caminho, né? Encontra o rumo que vai levar naquilo que a gente quer. Pessoal, eu estou acrescentando esse trechinho aqui que não fiz, né, no nosso encontro ao vivo, para trazer uma ideia que, na verdade, eu queria ter feito lá no encontro ao vivo, mas eu acabei me esquecendo, né, e o tempo estava um pouquinho avançado também, acabei não fazendo. Mas eu queria, né, com esse trechinho final aqui, curtinho, eu queria só voltar para aquela regra, né, que a gente tinha pontuado aqui, que na época lá de Bhaskara, né, e mesmo antes disso, que era conhecida, né, que era uma regra conhecida para resolver equações do segundo grau, e que, a princípio, ali nós lemos a regra e até concordamos de que era um bando de coisa com coisa que não disse nada, né, pra gente. Eu queria convidá-los agora a olhar aqui junto comigo para essa regra de novo, para a gente ver se ela ganha sentido a partir agora desse raciocínio que a gente apresentou e que ficou claro aqui pra gente, tá bom? Então, vamos aqui relembrar, né? Então, a regra dizia assim: multiplique ambos os membros da equação pelo número que vale 4 vezes o coeficiente do quadrado e some a eles um número igual ao quadrado do coeficiente original da incógnita. A solução desejada é a raiz disso. Então, essa era a regra que eles utilizavam, né? Era assim que eles entendiam isso que nós chamamos de a regra de Bhaskara hoje, né? Como nós já vimos, não foi descoberta por Bhaskara, não foi Bhaskara quem apresentou essa regra pela primeira vez, né? Mas no Brasil, por questões aí que desconhecemos, isso se popularizou, chamarmos assim, e eu particularmente não vejo qualquer problema nisso. Primeiro porque não sabemos exatamente o nome de quem fez isso pela primeira vez, quem descobriu essa forma pela primeira vez, e segundo porque Bhaskara foi um matemático importantíssimo, né, como a gente destacou também, e então, assim, não vejo mal nenhum em dedicarmos a Bhaskara essa fórmula, né, dedicarmos o nome de Bhaskara a essa fórmula. Acho que não tem problema algum com isso. Mas, vamos lá, a regra que eles utilizavam, né, para poder resolver equações de segundo grau era aquela que a gente acabou de ler. Eu queria agora convidá-los a gente olhar para aquela regra, né, mas do ponto de vista desse raciocínio aqui, desse raciocínio lógico, dessas etapas, né, que a gente seguiu aqui, para ver se essas coisas se conversam, se elas têm a ver uma coisa com a outra. Primeiro, né, como a gente pode perceber, naquele momento da história não se utilizava essa notação simbólica. Não era o período da álgebra simbólica, era o período da álgebra sincopada, né, como eu falei um pouquinho naquela live sobre o pensamento algébrico, né, caso alguém não tenha visto, dá uma espiadinha lá, porque é um conteúdo bastante interessante também. Então, eles não tinham essa notação que a gente tem aqui. Eles usavam as palavras e as regras eram expressas verbalmente, né? E como é que eles expressaram essa regra? Então percebam que ali o que eles estão dizendo é mais do que simplesmente uma regra que expressa a solução.
Na verdade, aquela regra, ela expressa o caminho que deve ser seguido para se resolver a equação. Não é a solução pronta, é a receita para resolver. Então vamos ver. Primeiro, vamos só, assim, fazer a correspondência aqui de como eles chamam cada um desses termos aqui, né? Naquela regra lá, eles chamam isso que a gente representa por x ao quadrado, lá naquela regra eles chamam de o quadrado, tá bom? Então, quando eles falam o quadrado, eles estão falando desse cara aqui, do x ao quadrado. Quando eles falam o coeficiente do quadrado, eles estão falando, se referindo ao que nós chamamos aqui de a, é o coeficiente do quadrado, né? Quando eles dizem a incógnita, quando eles usam essa palavra a incógnita, eles estão se referindo ao x, que aparece aqui, né? Então, o quadrado, né, seria o quadrado da incógnita, mas eles usam só o termo o quadrado. Então, o quadrado e a incógnita. Quando ele fala sobre o coeficiente da incógnita, né, ou sobre o coeficiente original da incógnita, né, como a gente viu lá naquela regrinha, ele está se referindo ao b, né? O c aqui não é mencionado nominalmente nessa regra, né? Então, os elementos que são mencionados são esses: o a, o b, o x e o x ao quadrado. Então, coeficiente do quadrado, o quadrado, o coeficiente da incógnita e a incógnita, certo? Agora vamos ver o que a regra dizia. A regra dizia o seguinte: multiplique a equação pelo número que vale 4 vezes o coeficiente do quadrado. Agora diz para mim, o que está sendo feito se não multiplicar, o que ele está dizendo, né, se não fazer exatamente o que a gente fez aqui, multiplicar a equação por 4a, né? 4 vezes o coeficiente do quadrado é o que, no nosso caso aqui, na nossa representação simbólica, é multiplicar por 4a, né? Então, ele começa dizendo isso: multiplique a equação pelo número que vale 4 vezes o 4 vezes o coeficiente do quadrado. Então, é exatamente o que a gente fez aqui. Fizemos isso, aplicamos aqui só a distributiva. Em seguida ele fala assim, agora some aquele número que vale o quadrado do coeficiente original da incógnita. Então, quem é o coeficiente original da incógnita? Ora, a incógnita é o x. O coeficiente original da incógnita é o b. Então ele está dizendo assim, agora, depois de ter multiplicado por 4a, pelo número que vale 4 vezes o coeficiente do quadrado, agora você soma aquele número que equivale ao quadrado do coeficiente original da incógnita. Ou seja, some b ao quadrado na equação, né? Claro, somar a equação significa somar os dois lados para não alterar a igualdade, né? Ora bolas, mas é exatamente o que a gente fez aqui, né? E aí como é que ele conclui agora? Ele fala assim, olha, depois que você multiplicou por 4 vezes o coeficiente do quadrado, depois que você somou o quadrado do coeficiente original da incógnita, agora a solução que você procura é a raiz disso, a raiz disso. Então, eles resumem, né, nessa regra aí, esse passo que a gente fez daqui para cima, porque daqui a gente, uma vez que a gente obteve um quadrado perfeito por meio dessa manipulação, né, reduzimos a nossa equação original a uma que é do tipo o quadrado, né, o quadrado de alguém igual a um certo número conhecido, né, e aí a gente consegue resolver. A partir daqui ele diz assim, olha, a solução é extrair o quadrado disso, ou seja, extrair a raiz quadrada disso, ou seja, extraiu a raiz quadrada, aqui agora é mera manipulação para poder explicitar o x, né? Agora aqui é resolver uma equação do primeiro grau. Ou seja, a regra, né, que Bhaskara, seus contemporâneos e até mesmo alguns que vieram antes deles, utilizavam, mais do que o que a gente chama de regra de Bhaskara, de fórmula de Bhaskara, que simplesmente dá a cara da solução, essa regra, na verdade, ela dá o procedimento para se obter a solução. Ele descreve exatamente esse processo. Não sei se ficou claro isso para vocês, mas eu queria pontuar esse fato porque ele é bem relevante, né? Quer dizer, era uma regra que não simplesmente aponta para a cara da solução, mas ela, na verdade,
ela descreve o processo, o procedimento para se encontrar a solução. Inclusive, a regra nem dá a fórmula da solução, ela nem fala qual é, ela só fala assim, ó, siga esses passos. Se você seguir esses passos, no final você acha a solução, né? Ok, então, era isso que eu queria acrescentar aqui a vocês, né? Vou juntar isso daqui na nossa live para poder ficar completa e dar esse fechamento. Espero que tenha, que tanto esse trechinho final quanto a própria live tenham, assim, tenham ajudado a ter uma visão mais ampliada, mais profunda sobre o que é uma equação de segundo grau, para que ela serve, né, onde ela se insere historicamente, qual é o processo que se passou para que a solução para essa equação fosse descoberta, né, enfim, espero que isso tenha contribuído. Vamos continuar, na medida aqui das nossas condições, trazendo, né, nessas lives, nesses nossos encontros, elementos, aspectos da matemática que pode ser que tenham sido vistos de maneira muito superficial, e vamos tentar continuar nesse processo de dar mais profundidade, dar mais sentido, mais significado a essas coisas, e assim dar sentido à própria matemática e a nossa vivência em relação a ela, né? Então, espero que tenha ajudado aí vocês, agradeço aí pela atenção, e até a próxima.